Rumo ao G5. O Fluminense enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque e busca mais uma vitória depois de vencer o Império do Mal para chegar mais próximo, né, da fase de grupos da Libertadores de 2026. Tudo sobre esse jogo, escalação, estatística, você vai ver agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo neste sábado, conhecido como hoje, 21h30 no Allianz Parque, para enfrentar o Palmeiras. E aí aquela coisa, né? Se perder para o Palmeiras, prejudica o Flamengo. Se ganhar do Palmeiras, praticamente vai dar o título ao Flamengo. Mas aí eles que se resolvam, é problema deles. O que nos importa é chegar no G5, né? É chegar na fase de grupos da Libertadores de 2026 pelo Campeonato Brasileiro e ter a tranquilidade para despachar o Vasco, o Pinóquio da Gama, na Copa do Brasil. O Fluminense vem de uma grande vitória, de um primeiro tempo absolutamente impecável taticamente contra o Flamengo. No segundo tempo, naturalmente, uma recuada, né, e tentando buscar o contra-ataque. Quando precisou, saiu forte no contra-ataque, quase marcou com o Serna o terceiro gol, que liquidaria o jogo. E no final, o senhor René quase entrega a paçoca, entregou a primeira e quase entregou a segunda, mas a gente conseguiu segurar a vitória, quando a gente conseguiu esses 3 pontos tão importantes para o Fluminense na luta pelo G5, na luta contra o Bahia, contra o Botafogo e com os outros resultados, né? Adeus São Paulo, adeus Vasco, Corinthians também não, Bragantino também não. Então a luta agora é pela fase de grupos. Na Libertadores, eu vou afirmar aqui sem medo de errar, o Fluminense já está, né? Pelo menos na chamada pré-Libertadores. Mas vencer hoje o Palmeiras, né, e vencer o São Paulo no meio de semana vai nos deixar muito perto da fase de grupos da Libertadores de 2026. E para isso, o Fluminense já tem uma escalação provável e com desfalques. Thiago Silva não joga, foi poupado, né? Um jogador com 41 anos, esse ritmo quarta domingo, realmente tem que ser poupado, ele vai ser poupado. O René levou o terceiro cartão amarelo, então, se bem que eu não sei nem se isso é reforço ou se é desfalque, né? O problema é que o Fuentes não tem jogado nada. E aí sim, um puta de um desfalque, assim como o Thiago Silva. Lúcio Acosta com dores na perna, ele saiu com dores, começou um tratamento com gelo logo depois que saiu, ainda no banco de reservas. Lúcio Acosta também não vai para o jogo. Dessa maneira, Zubeldia deve mandar a campo o time com Fábio, Samuel Xavier, Inácio, Freitas e Fuentes. O meio-campo com Hércules, Martinelli e Lima ou Nonato. Cadê o Lescano? Zubeldia, por favor, né? Alguém que tenha criatividade para armar alguma coisa. E no ataque, Serna, Canóbio e a insistência indevida no Everaldo. Mas aí também é o seguinte, o Everaldo saiu, não jogou nada, né? E entrou o John Kennedy, que também não jogou nada contra o Flamengo. Então tá complicado, tomara que o Cano volte logo, né? Com esses 3, o Cano é titular absoluto. O que se pode fazer de alternativa é colocar o Riquelme e botar o Serna como referência no ataque, né? Não sei se o Zubeldia vai fazer isso, porque ele é extremamente conservador nas suas ideias de jogo. Então esse deve ser o time do Fluminense. E o Palmeiras, como que ele veio? O Palmeiras vem quase completo, né? O Palmeiras deve jogar com Carlos Miguel, Kelvin, Murilo ou Bruno Fux, Gustavo Gomes e Piquerez, Aníbal Moreno, Veiga e Alain, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Me preocupa, né, esse ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque. Não que o Flaco seja um craque, muito longe disso, mas é um cara que luta o tempo inteiro. E o Vitor Roque, esse sim, é muito técnico, finaliza bem, né, jogando em cima do Freitas e do Inácio, né? O Inácio mais lento, né? O Freitas é um pouco mais rápido, mas ambos muito atrapalhados e com pouco entrosamento, né? E aí me preocupa demais. É possível, uma possibilidade, tá, que o Freitas jogue na lateral esquerda e não o Fuentes, e que entre algum outro zagueiro, né? O Igor Rabelo, por exemplo, forme a zaga. De toda maneira, o desentrosamento entre a zaga vai estar lá. O que vai ter uma vantagem é na bola aérea, que você vai ter 3 zagueiros ali. Não sei o que o Zubeldia vai fazer. Como eu falei, ele é conservador e a tendência do conservadorismo do Zubeldia é colocar simplesmente o Inácio no lugar do Thiago Silva, o Fuentes no lugar do René, né? E aí alguém no lugar do Lúcio Acosta, que não vai ser nem o Ganso e nem o Lescano. É Lima ou Nonato, ou seja, não teremos criatividade nenhuma e nem muito poder de marcação.
porque nenhum dos dois marca forte, tem uma pegada muito boa na marcação e a gente vai precisar de um meio-campo pegador. Né? O grande desfalque do Palmeiras é o Andrés Pereira, que foi estupidamente expulso no jogo anterior. Né? Assim, uma expulsão contra o Vitória que não faz o menor sentido. Ele levou um cartão amarelo por uma falta, terminou o jogo, ele foi lá reclamar, o juiz deu outro amarelo e deu o vermelho dele, ou deu o vermelho direto, sei lá, nem lembro mais. Né? Então é um grande desfalque, porque é o cara da criação ali no meio, que vai ficar a cargo do Rafael Veiga. O Palmeiras vai jogar com 4 atacantes, porque o Alan, ou Alan, sei lá, né? Vou lá portuguesar, o Alan é um atacante. Né? Então ele vai ter o Felipe Anderson, que é um meia atacante, o Alan, que é atacante, o Flaco Lopes, que é atacante, e o Vitor Roque, que é atacante, em cima de uma zaga que marca muito mal. Os volantes não vão poder subir muito, vão ter que ficar resguardados ali para marcar. Não dá, né, para o Fluminense ficar fazendo uma linha de 6 desde o início do jogo, sabe? Porque aí ninguém vai puxar o contra-ataque. Né? Já vamos ter que jogar na desonestidade que é o campo sintético. Né? Não vou nem chamar de gramado aquela merda. Né? Então já é desonesto essa porra, já é perigoso para os jogadores, perigo de lesão. O Neymar, por exemplo, não jogou no Allianz contra o Palmeiras. Também se tivesse jogado não ia mudar muita coisa, mas não jogou por conta, segundo ele, do campo sintético. É desonesto, é absurdo, sabe? A gente não está num lugar que não tem chuva, sabe, para ter o gramado natural, mas alguns times, né, como Palmeiras, como Botafogo, como Atlético Paranaense, se utilizam desse campo sintético, dessa desonestidade para levar vantagem nos torneios que disputam. Mas, campo sintético à parte, vai ser um jogo muito difícil. Vai ser um jogo muito difícil, o Palmeiras precisa da vitória para continuar vivo na briga pelo título brasileiro. O Flamengo, no mesmo horário, vai pegar o Bragantino no Maracanã. Eu acredito que deva passar fácil pelo Bragantino. Tomara que eu esteja errado, tomara que perca, né, e o Fluminense ganhe, e aí fica ali esses 2 pontos para eles se decidirem na reta final do Campeonato Brasileiro, problema deles. Mas eu acho que o Palmeiras vai vir com tudo e o Fluminense vai ter que saber se defender, vai ter que saber sair no contra-ataque, vai ter que impedir que Canóbio e Serna voltem demais para serem laterais, né, e deixarem Fuentes e Samuel Xavier, que não marcam nem consulta, mais próximos aos zagueiros, porque aí fica uma linha de 6, aí ficam os 2 volantes, né, e fica o Everaldo e o outro que tiver em campo, ou Lima ou Nonato, ficam flutuando ali. Ou seja, ninguém marca. O Palmeiras vai chegar perto da nossa área se nós fizermos isso, se nós não montarmos as 2 linhas de 4. Mas é possível vencer. Né? Não é um jogo impossível de ser vencido. Eu acho que no ano passado, na última rodada, era mais difícil vencer do que hoje. Né? E nós conseguimos vencer por 1-0, um gol do Serna. Né? Tudo bem que o Palmeiras jogou muito mal aquele jogo, nem parecia que ainda tinha alguma chance de título, e o Fluminense conseguiu vencer e escapar. Na história do confronto, acho que é a pior história do confronto do Fluminense em termos percentuais. São 122 jogos com 39 vitórias do Fluminense, 19 empates e 64 vitórias do Palmeiras. São 163 gols marcados pelo Fluminense e 204 pelo Palmeiras. O Fluminense tem um aproveitamento de 37,16%. Eu acho, né, que do G12, vamos dizer assim, dos 11 adversários do G12, acho que o pior percentual é o Fluminense contra o Palmeiras. Só que nos últimos 12 jogos são 5 vitórias do Fluminense, 4 vitórias do Palmeiras e 3 empates. O Fluminense leva uma pequena vantagem e quem sabe, né, a gente consiga ampliar essa vantagem hoje, né, fazer os 3 pontos tão importantes, né, nessa briga pelo G5. Eu acredito e acho e digo o seguinte: o lugar de tricolor de São Paulo e da grande São Paulo, o lugar da Sampa Flu é no Allianz Parque, incentivando o Fluminense. É óbvio, né, que a maioria palmeirense, né, não vai deixar nossos jogadores nem escutarem nosso grito, a não ser que nós façamos o 1-0 e calemos, né, o Allianz Parque. Mas lugar de tricolor de São Paulo e grande São Paulo, queria eu estar em São Paulo para esse jogo, é no Allianz Parque, 21h30, para ver esse Fluminense que em casa, com o Zubeldia, imbatível. Tomou 1 gol em 8 jogos, se eu não me engano. Fora de casa é um problema ainda, mas quem sabe uma grande vitória. Não somos favoritos, mas quem sabe a gente consegue essa grande vitória, beleza? Rumo ao G5, um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.